Salve turma, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estou aqui hoje para mostrar uma aplicação que eu desenvolvi há pouco tempo atrás e ainda estou no processo de desenvolvimento dela. É uma aplicação que vem basicamente para sanar um problema de uma pessoa que pediu para mim calcular o salário dela no final do mês. O que acontece? Essa pessoa ela trabalha e faz bastante horas extras, só que ela não tem o mesmo número de horas extras todos os meses. Então ela tem uma variável no número de horas extras e também uma variável no número de horas extras 100 e horas extras 50%, que também tem uma diferença. E como ela tem esse número variável, ela não consegue saber quando ela vai receber no mês, no fim do mês. Né? E aí ela pediu para que ela conseguisse ter essa previsibilidade do resultado do salário líquido dela no final do mês. Para isso, eu desenvolvi uma aplicação que basicamente consegue fazer esse cálculo através de algumas informações de input. Então tem alguns inputs aqui do lado, vocês já podem ver como é a aplicação, e a partir do momento que você preenche esses valores, você consegue fazer todos esses cálculos. Para conseguir desenvolver isso, eu tive que ir atrás de muitas informações, né? Tive até que ler um pouco da CLT e de pesquisar bastante sobre o assunto de contabilidade, enfim, dessas coisas, para conseguir saber como se era feito o cálculo, por exemplo, do INSS, do imposto de renda, do descanso semanal remunerado, qual que era o valor das horas, como era feito esse cálculo. E eu desenvolvi todo esse cálculo, e todo esse cálculo está aqui dentro da nossa parte do nosso script. Está tudo aqui, todo o cálculo que foi feito. E aqui a gente tem essa interface bem básica, para falar a verdade, é uma interface bem simples, onde a pessoa vai simplesmente completar os valores aqui e a partir do momento que ela clicar aqui em descobrir, ela vai ser direcionada para o valor líquido do salário dela no final do mês. Então, o que eu quero deixar claro é que a minha visão de programação é essa. A minha visão de programação é se tem um problema e eu tenho como resolver esse problema. E a partir do momento que eu consigo desenvolver um raciocínio, eu tenho que conseguir organizar aquele raciocínio dentro de uma ordem para se criar um algoritmo, e a partir desse algoritmo eu preciso encontrar uma plataforma, uma linguagem para que eu possa, através da sintaxe da linguagem, eu possa conseguir aplicar esse algoritmo que eu desenvolvi e conseguir executar uma resolução mais apropriada para aquele determinado problema. E no meu caso é basicamente isso mesmo que eu fiz, né? Tem como você fazer isso com uma folha de papel e uma calculadora, você consegue resolver todos esses problemas. Só que isso demora muito mais e você teria que saber todas as regras. Eu já soube todas as regras e coloquei a máquina para trabalhar por mim, tanto na parte dos cálculos, quanto nessa parte de ter que pesquisar a regra. Então é só você completar os valores, clicar em um botão e você já vai ter, no final das contas, o seu salário líquido. Lembrando só mais uma coisa, pessoal, que eu sou um programador iniciante, na verdade eu nem sei se eu posso ser chamado de programador. Eu basicamente vou pesquisando ao decorrer dos problemas, então eu vou achando problemas e vou tentando resolver esses problemas e utilizando a programação para isso. No caso aqui eu usei basicamente HTML, CSS e JavaScript para conseguir fazer os cálculos necessários e também para criar uma interface minimamente atraente, né? Uma interface que não fosse muito pobre, enfim. E eu tô nesse aprendizado, eu tô basicamente engatinhando ainda, então com certeza tem muitas coisas ruins. Eu vou tentar deixar depois no final do vídeo um trecho com o código escrito para que vocês aí nos comentários me ajudem a poder melhorar o código em si. E basicamente é isso que eu tenho para oferecer atualmente. Eu estou em progresso e espero que eu consiga resolver mais esse progresso e aumentar cada dia mais o meu conhecimento em programação, em JavaScript, em HTML, em CSS e em outras linguagens que ainda vão por vir, ok? Então, fazendo esse disclaimer rapidinho só para que vocês não vejam determinado problema no código e pensem que eu errei, cometi um erro gigante. Basicamente eu estou nessa fase mesmo de cometer vários erros e com certeza vai ter muitos erros aqui, o que não diminui, porém, a minha conquista de conseguir resolver esse problema que para mim é muito grande mesmo, uma conquista gigantesca. Então, sem mais enrolação, bora para esse código, bora mostrar como funciona essa aplicação aqui. E basicamente na prática o que a gente vai ter são esses 4 inputs aqui, onde a gente vai precisar completar eles e é tudo que a gente vai precisar fazer. Então vamos lá, eu estou aqui com algumas folhas, que eu vou deixar a foto, acho que por aqui não vai pegar muito bem, mas eu tenho aqui algumas folhas, uma folha é do mês 5 de 2021 e a outra folha é do mês
do mês 2 de 2021. E essas folhas, elas têm tantas horas extras aqui, determinados valores de horas extras, e são folhas das quais eu vou comparar o valor da minha aplicação com o valor da folha que eu tenho aqui, da folha salarial. Então, para começar com a folha do mês de maio de 2021, a gente tem aqui na nossa folha, e eu vou deixar aqui do lado da tela, a gente tem um valor de 40 horas extras no mês, e é tudo que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui 40 horas extras 100%, e a gente tem 0 horas extras 50%. E em maio de 2021, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem 26 dias úteis e sábados e 5 domingos e feriados no mês de maio. Então, clicando em descobrir, ele faz essa animação aqui até um pouco tosca, e depois ele me dá o valor final, que é um valor de 2.145. E se vocês olharem aqui embaixo, eu vou deixar a imagem aí, é o valor correto. Além disso, uma implementação que eu acabei de fazer aqui nesse site foi conseguir colocar os detalhes desse salário líquido. A gente já tem um salário líquido, então a gente já conseguiu atender a primeira demanda que a gente precisava, mas agora eu quero também poder explanar o valor do meu salário líquido, de onde veio esses valores. Então a gente tem um salário base que foi utilizado, que é um salário base que está fixado dentro do meu código de 1.650, que é o salário da pessoa que pediu para mim conseguir resolver o problema para ela. O valor da hora que é 7,50, o valor da hora extra 100% que é 15, o valor da hora extra 50% que é 11,25. E aí a gente vai ter também a comparação dos valores aqui das horas extras 100%, 50%, o valor do DSR, do INSS e do imposto de renda também, aqui embaixo. Então, basicamente, o que a gente tem é esse. Eu posso até fazer um outro exemplo aqui com vocês, que é basicamente um exemplo de fevereiro, que a gente tem em fevereiro 24 dias, né? E 4 domingos. E aqui tem uma coisa interessante, pessoal, que a pessoa da contabilidade, ela não colocou o feriado que a gente tem em fevereiro. Eu gostaria até de saber se tiver alguém aqui que acompanha aqui, que trabalha com contabilidade, ou então sabe alguma coisa disso. Eu gostaria de saber se pode ou não faltar o feriado aqui, porque através de todos os cálculos que eu pesquisei, e eu não sou idiota o suficiente para pesquisar apenas de uma fonte, através de todas as fontes que eu pesquisei, eu percebi que sempre era colocado multiplicação, né? Depois o cálculo é multiplicado pelo número de domingos e feriados. Só que a pessoa que faz a contabilidade da empresa, dessa empresa específica aqui, ela não contabiliza, na maioria das vezes, nas folhas, o que eu percebo é que ela não contabiliza o valor dos feriados, simplesmente coloca o valor dos domingos. Então eu gostaria de saber se isso... se há brecha legal para isso ou se está sendo realmente um erro cometido pela pessoa responsável pela contabilidade. Enfim, a gente tem aqui no mês de fevereiro que as pessoas trabalham bastante, que foi 57 horas extras 100% e mais 8 horas extras 50%. E aí a gente vai ter aqui também a folha, que eu vou deixar aí para vocês. E aí a gente vai clicar aqui para ver quanto que essa pessoa recebeu. E depois da nossa animação, ela recebeu 2.460. E eu tenho aqui embaixo também o valor de 2.460, com os detalhes logicamente sendo ditos. Aqui na folha eu tenho 247,69 de INSS, exatamente o mesmo valor, 45,6 de imposto de renda também. Então, basicamente é isso. O cálculo que a gente faz, ele faz toda essa brecha de todos os valores do DSR, do INSS e do imposto de renda. Então, por fim, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês toda a parte aqui, vou dar uma filmada rapidinho em toda a parte que eu fiz. Mas antes disso, eu só gostaria de falar que esse para mim foi um dos principais projetos que eu já desenvolvi. Eu já fiz algumas coisas, já fiz uma calculadora, essas coisas mais simples, mas isso daqui é basicamente eu resolvendo um problema real de uma pessoa que realmente precisava dessa previsibilidade, que gostaria, pelo menos, de ter essa previsibilidade. E saber que eu posso utilizar de uma ferramenta que é a programação para conseguir resolver um problema que está real no meu dia a dia, isso é o que deixa fazem os meus olhos brilharem, é o que me deixa encantado com as possibilidades que a programação me dá. Então, eu que estou trilhando esse caminho de programação, e se você por acaso parou aqui, né? Se você por acaso chegou aqui do nada nesse canal, acompanha que a gente vai estar sempre postando coisas desse ramo de programação aqui também, e justamente com esse propósito de mostrar a vida de quem está começando, de quem está engatinhando.
nesse processo. É algo que chama muito minha atenção, a programação é algo que me deixa muito animado para conseguir resolver mais e mais problemas e, logicamente, eu preciso aprender as boas práticas, aprender um pouco mais da sintaxe, aprender um pouco mais do algoritmo e de tudo que se envolve, de tudo que é formado um bom programador. Mas por hora é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Esse código eu ainda não entendo como funciona o GitHub, senão eu poderia até publicar por lá, vou tentar pesquisar um pouco mais sobre isso, mas eu ainda pretendo fazer algumas implementações dentro desse código, dentro dessa aplicação, e em breve eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês também falando dela e de outras aplicações. Fico muito feliz por você ter ficado até aqui comigo, e agora fiquem com os códigos, vou deixar aí para vocês. Obrigado e até a próxima.